Mas bora começar com a vitória do Flamengo e a história do Joshua. 17 anos, o garoto tem estrela. O que dá para fazer nos primeiros 6 minutos em campo como profissional? No caso de Joshua, gol. Joshua era meu camisa 10, meu sub-17. Um treinador, poucas coisas que você vai fazer vai te deixar tão realizado como colocar um menino de 17 anos que foi o teu jogador na base e ele quase praticamente, acho que no segundo toque na bola, ele fazia o gol. Para quem acabou de chegar entre os mais velhos, a recepção foi das mais calorosas. É o nosso xodó. Feliz por ele. É um moleque do bem, é um moleque que trabalha bastante. Esses um mês que eu tô aqui no profissional já de preparação, eles me receberam muito bem, com muito carinho. Até o garoto entrar, o que se viu foi um Flamengo tão dominante quanto impreciso contra o Botafogo da Paraíba. Quando o Michael fez a boa jogada, o chute de Bruno Henrique parou nas mãos de Michael Fracaro. Luiz Araújo também tentou e o goleiro pegou. A linda jogada de Bruno Henrique terminou com gol perdido por Michael. O Micha, realmente, assim, ele na frente do gol, ele tá pecando um pouco, né? E entra um pouco o que eu falei do brilho, né? Os jogadores de frente, eles passam por essas fases mais goleadoras, menos goleadoras. Num time recheado de reservas, Everton Araújo quase abriu o placar. Juninho chegou, mas não acertou a bola. Aos 33 minutos do segundo tempo, Joshua foi a última substituição de um Flamengo que já deixava os mais de 35 mil torcedores no estádio Castelão impacientes. Aos 39, o goleiro Michael Fracaro de novo fez grande defesa, mas aí Joshua apareceu para pegar o rebote. De primeira, Flamengo 1-0. É um meia que joga na mesma posição do Arrascaeta, tem um talento e tem principalmente muita frieza na área. Primeiro jogo, primeiro gol e com uma dose extra de emoção. Esse 1º de maio de 2025 parece ter sido dos mais especiais nesses menos de 18 anos de vida de Joshua. É um sentimento inexplicável que eu estou vivendo hoje. Eu creio que minha família está mais emocionada do que eu. Joshua chegou ao Flamengo com 10 anos, destaque em todas as categorias de base. Eu já estou acostumado a fazer gol, né, desde a base, só que no profissional é muito diferente, o jogo é totalmente diferente. Entre os profissionais, começou logo fazendo gol da vitória num jogo que parecia se encaminhar para um empate frustrante. Fizemos um jogo com muito volume, muita posse, criamos muitas chances e faltou fazer o gol. Todos eles do ataque tiveram chances e no final só quem fez foi o menino da base, né? Precisou de pouquíssimo tempo para se apresentar à torcida do Flamengo. E, pelo jeito, encantou quem precisa ser encantado. Encaixa muito bem no grupo e eu sinto como se tivéssemos contratado um jogador nesse momento. Ganhar um menino de 17 anos que entra sem medo desse jeito é muito especial para mim. Porque no domingo enfrenta ninguém mais, ninguém menos que o malvado, o rubro-negro, o Flamengo. Jufo. Bom dia, Bruno, amigos do Sport Center. Vai enfrentar o melhor ataque do Campeonato Brasileiro com 15 gols. O Flamengo que vem de uma goleada sobre o Corinthians na última rodada no Brasileirão, mas que agora ontem ganhou do Botafogo da Paraíba, por 1-0, uma vantagem para a comissão técnica considerada boa, visto que foi um jogo fora de casa, uma viagem muito conturbada, o time chegou de madrugada no Maranhão, um campo pesado, a grama alta, mas a torcida ficou com aquele gostinho de quero mais. Afinal, o Flamengo só conseguiu fazer um gol lá na reta final do segundo tempo e terminou a partida com 24 finalizações. Então, perdendo muitas chances de talvez ter matado o confronto já, ter feito uma vantagem de 3 ou 4 gols e trazido o jogo para o Maracanã ainda com uma vantagem maior para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Agora o foco vai ser no Cruzeiro, né? O Felipe Luiz não contou com Pedro, Arrascaeta e De La Cruz, que ficaram aqui no Rio de Janeiro, não viajaram para o Maranhão, e eles devem voltar ao elenco principal para essa próxima rodada fora de casa em Minas Gerais
contra o Cruzeiro. Depois da partida contra o Botafogo da Paraíba, o Felipe Luiz falou muito sobre a logística de viagem, né, a mudança de sede. O jogo ia ser na Paraíba, já estava até com ingressos sendo comercializados, mas aí mudou para o Maranhão, que fez o time ter que mudar toda a logística de viagem, e ele não ficou nada satisfeito. Vamos ouvir o Felipe Luiz. Um jogo com muito volume, muita posse, criamos muitas chances e faltou fazer o gol. Faltou colocar a bola para a rede. E hoje era um daqueles dias assim que o brilho, né, na frente do goleiro estava apagado. Todos eles do ataque tiveram chances e no final não, só quem fez foi o menino da base, né? Foi uma festa linda, linda, linda. E tem muito flamenguista, né? O que me deixou triste foi a nossa logística foi um desastre. Foi um desastre. Chegamos muito tarde, depois a falta de organização com essa parte dos torcedores e a falta de organização para entrar no hotel nos levou quase 1 hora para a gente chegar no nosso quarto. Então isso foi um quesito que nós temos que melhorar. Nós não podemos deixar isso acontecer. Por outro lado, ver essa festa linda que o torcedor tem feito pra gente e recebido a gente onde a gente vai, quer dizer que eles estão fechados e encantados com o nível de atuação dos jogadores, eles se sentem representados pelos jogadores. 1-0 sobre o Botafogo da Paraíba, gol do menino Joshua, bastante celebrado pelo elenco e pelo Felipe Luiz, dito como um grande reforço para essa reta final de temporada, para essa segunda metade de temporada. O menino, que é tido como joia na base, fez a estreia dele como profissional e já o primeiro gol, garantindo essa vitória do Flamengo sobre o Botafogo da Paraíba. O próximo jogo agora, a torcida do Flamengo que visitar, for até o Mineirão, vai reencontrar só o Gabigol. Depois de 5 anos jogando pelo clube, um grande ídolo, autor de gols, de títulos de Libertadores do Flamengo, tanto 2019 quanto 2022, vai reencontrar o rubro-negro agora na próxima rodada, Cruzeiro e Flamengo, Bruno. Jufô, fica aí, tá? Não vai embora não pra gente seguir conversando, tá? Números do Flamengo como visitante com o Felipe Luiz, olha aí, 19 jogos, caramba, não perdeu ainda. Quase 80% de aproveitamento. O que vocês acharam dessa declaração do Felipe falando da logística? Também não é normal, né? Essa exposição, assim. Mas eu entendi que foi muito mais também no sentido de dar uma atenção para o torcedor. Eu também entendi isso. Primeiro que a logística é muito complicada para esses clubes por conta das viagens. E no caso do Flamengo, ainda tem um outro ingrediente que tem muita gente que quer ver o Flamengo. E é justo, e eu acho que o Felipe foi nesse sentido também, né, em falar que eles querem dar atenção para os torcedores. Agilizar para ter mais tempo para... Isso, agilizar para não prejudicar a viagem, mas para também encontrar uma maneira de ter contato com esses torcedores que se deslocam, né, para encontrar os jogadores, porque não estão no Rio de Janeiro, né? Até no Rio de Janeiro é difícil de encontrar os jogadores do Flamengo, mas sim, você vai para outro estado, tendo em vista que é um clube com apelo nacional em relação ao torcedor, o torcedor vai se mobilizar, vai fazer de tudo. Acho que ele foi um recado mesmo, né? Pelo menos ali internamente, mas ele só expôs falando que foi um desastre, porque perderam muito tempo. Não, e a logística é fundamental para um clube que quer disputar as 3 competições, não é, Jailson? Com certeza, não tem isso daí não tem nem discussão. Ainda mais o Brasil, que é um país continental, a gente fala muito sobre isso. O Brasil é um país continental, você não tem, por exemplo, malha ferroviária, você não consegue se deslocar que nem em outros países que você desloca um trem, e aí de forma mais rápida, mais confortável. Então aqui é tudo avião, de um lado para o outro, e a gente sabe que dinâmica de aeroporto é uma demora danada. Hotel, então é isso. O Felipe ali dando um recado em relação, precisamos melhorar essa parte, mas ali eu entendi ele assim, ele elogiando e agradecendo o carinho dos torcedores em todo lugar que o Flamengo vai, mas também deixando um recado. Ó, se a gente precisa, por exemplo, ficar aqui 1 hora a mais para dar atenção para esses torcedores que a gente vai fazer, a gente precisa tirar essa 1 hora de algum outro lugar para que a gente consiga dar a devida atenção, tem sempre para ser deselegante, sair correndo e deixar o torcedor ali na mão. Não deixar o torcedor, né, porque o torcedor merece, né, essa atenção, né, e especialmente o Flamengo, a gente viu recentemente nos jogos do Corinthians, o Vasco também é sempre muito recebido, Palmeiras, né, tem que ter essa atenção. Só não é muito comum, assim, um treinador falar, externar isso.
Tem notícia aqui importante, o Jufo estava falando do reencontro com o Gabigol e esse vai ser interessante também, né? Amigas e amigos abençoadas e abençoados, presta muita atenção nessa informação que eu vou trazer agora para vocês. O Flamengo ontem, né, fez o gol no finalzinho do jogo, um jogo assim, onde os atacantes do Flamengo estão perdendo muitas oportunidades e isso não pode acontecer, né? Um time assim estrelado, a gente não pode ver o Michael perdendo gol sem goleiro e achar que tá tudo bem, né? O Juninho entrando nos jogos e não fazendo gols, né? A gente não pode. O Bruno Henrique está não está na boa fase e mesmo assim o técnico Felipe Luiz insiste em colocar os jogadores sabendo de tudo isso, né? O José Boto sentou com o Felipe Luiz, conversou com ele e disse que o Flamengo terá que ir atrás de jogadores decisivos e o nome do Richarlison, né, virou pauta no Flamengo. O Flamengo quer mais atacantes que cheguem para fazer gol, que chega para dar assistência, e é o caso do Richarlison, para brigar ali pela titularidade com o Pedro, né, jogar até ao lado do Pedro também, ele pode fazer isso de segundo atacante, é um jogador assim que está há muito tempo jogando na Europa, né, atleta de seleção brasileira, e eu quero saber de vocês, amigas e amigos, seria uma boa ver o Richarlison com a camisa do Flamengo? Vocês acham que o atacante certo que o Flamengo tem que ir atrás é aquele cara para fazer muitos gols na temporada? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.